Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. É muito bom te receber uma semana a mais para continuar estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando a nova série de lições bíblicas de cidade em cidade. Estamos estudando de forma profunda o livro de Atos. E antes de começar a lição de hoje, que é a lição de número 7, você precisa deixar aí o seu like, comentar aqui de onde você é, o que você está achando dessa lição, colocar aí também as suas reflexões sobre o assunto, compartilhar o programa. Toda essa interação é muito importante aqui para que a TV Viva a Promessa continue crescendo e também o programa Escola Bíblica Especial possa ser mais conhecido ainda. Bom, para estudar a lição de hoje, temos uma convidada muito especial aqui, a missionária Fran. Fran, seja muito bem-vinda novamente aqui à Escola Bíblica Especial. Obrigado, Santi. É muito bom estar aqui. Esse espaço é um espaço especial, onde a gente pode compartilhar da palavra de Deus e fazer com que esse conteúdo chegue a tantas casas e a tantas famílias. Para mim é um privilégio poder estar aqui participando. Que bom, Fran. Primeira vez conversando com você aqui como convidada. E eu queria saber, Fran, sobre essa nova lição, né? Na sua perspectiva, qual está sendo a importância da gente estudar o livro de Atos. Eu sei que a gente já teve oportunidades em lições anteriores de estudar o livro de Atos, mas dessa vez com uma visão sobre a missão urbana, né? E a gente vai falar hoje, a lição 7, também sobre um assunto muito importante em relação à liderança. Enfim, qual é a sua perspectiva em relação à importância dessa lição e o que a gente vai estudar hoje especificamente, né? Eu acho que ela é um conteúdo muito abrangente e atual, né? Quando a gente pega o livro de Atos, ele fala sobre o nascimento ali da igreja cristã, né? Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos agora eles têm essa missão de fazer o reino expandir, né? E aí, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente percebe, e para todo esse livro, para essa expansão, a gente percebe o quanto aquilo que eles viveram nos auxilia hoje a fazer o evangelho continuar expandindo, o reino continuar crescendo sobre o mundo. E aí, quando a gente pensa sobre essa ideia de cidade em cidade, e essa ideia da missão urbana, ela vem com bastante relevância para o que nós estamos vivendo hoje. A gente está num mundo muito urbanizado, né? E aí entender como o evangelho se comunica nesse mundo que é urbanizado, como a gente consegue fazer com que as igrejas que estão dentro desse contexto urbano, elas conseguem se desenvolver. E um caminho muito relevante, que é o que nós vamos estudar hoje, é sobre essa questão da liderança. Como a liderança consegue, de alguma forma, a partir daquilo que... Eu estou lendo um livro de Eclesiastes também, ele fala que não há nada novo embaixo do sol, né? Então, aquilo que os apóstolos viveram naquela época podem nos ensinar muito a olhar para como eles fizeram o evangelho se desenvolver naquela época para nós hoje, que estamos num contexto de cidade, anunciando o evangelho no contexto urbano, e como as lideranças elas podem se aperfeiçoar nesse processo e entender o que eles fizeram para que a gente possa, de alguma forma, aplicar isso à nossa realidade hoje. Muito bom. Eu acho que, como você falou, as cidades, por mais que elas sejam diferentes, né, em relação à estrutura, à forma de vida, mas assim a essência, né, do conceito cidade, que é essa ausência de espaço, né, entre as pessoas, a aglomeração de pessoas, continua sendo a mesma, né, desde os tempos antigos, e os desafios que se apresentam na cidade, eles continuam sendo os mesmos, né? Então a gente vê realmente como podemos aprender da forma em que os apóstolos e os plantadores, os missionários urbanos daquela época em Atos, conseguem nos ajudar nos desafios que a gente, como cristãos, a gente enfrenta nas cidades de hoje. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as cidades de Icônio, Listra e Derbe. Então a proposta da lição é sempre fazer uma introdução sobre as características dessas cidades. E eu queria te perguntar, que você possa comentar um pouquinho sobre essas cidades, Icônio, Listra e Derbe, qual é a importância da liderança compreender o contexto cultural e social das cidades para a missão urbana.
Eu achei muito interessante como o autor da lição, ele detalha aqui algumas questões que são importantes para a gente entender a questão dessas cidades, né? Quando a gente pega a primeira dela, que é Icônio, ele fala que ela estava a 145 quilômetros a leste da Antioquia, era uma região da província da Galáxia, e o que ela favorecia era o contato de diferentes povos que facilitava o deslocamento de pessoas e mercadorias. Era um centro comercial que servia às comunidades agrícolas da área e que havia muitos judeus incrédulos nesse local. Então, olhando assim para essa cidade, quando a gente consegue entender algumas características dessa cidade, a gente consegue entender o que favorece a propagação do evangelho, o que dificulta a pregação do evangelho. Então, quando a gente vai olhando para cada característica, ele vai falar também sobre Listra, né? Que ficava também numa província romana, ela estava a 300 quilômetros de distância do sudoeste de Icônio, que é a primeira cidade. E essa cidade, ela destaca-se por uma população que tinha uma religiosidade muito popular, marcadas por mitos e cultos de divindades locais. Tanto que é nessas cidades que eles querem fazer sacrifício, a Paulo e Barnabé, né? Quando eles olham para um homem que era deficiente, e ele cura esse homem, né? Então, essas características peculiares dessa cidade, você tem uma cidade que tem um contexto muito de movimentação de pessoas, circulação de pessoas, você tem uma cidade que é muito religiosa, e tem a outra cidade de Listra, que é uma cidade que há um registro de uma diferente, né? Listra não, Derbe, ela é uma cidade que ela não tem tanta resistência ao evangelho, por conta da sua localidade também e dessas comunidades que haviam ao redor dela. Então, cada peculiaridade dessas cidades permite com que a liderança olhe e consiga entender assim, olha, o que fragiliza o evangelho e o que são oportunidades para o evangelho. Então, quando a gente pensa que a liderança ela precisa compreender o contexto cultural e social das cidades para a missão urbana, é porque ela vai olhar o que dentro de cada uma dessas cidades vai favorecer, o que vai ser um problema que eu vou precisar tratar. Então, seja no contexto de plantação de igreja, seja no contexto de revitalização, a gente sempre, depois de estudar muito sobre esse tema, junto com as nossas lideranças, a gente precisa entender assim, olha, o que aqui, onde nós estamos plantados, como liderança de igreja local, favorece a propagação do evangelho e o que serão os nossos maiores desafios. Por isso que é muito importante, porque senão a gente fica... uma expressão, né, dando tiro no escuro. A gente não sabe para que lado a gente vai direcionar. Porque, às vezes, um exemplo prático, né? Às vezes a gente vai para uma comunidade e diz assim, nós vamos oferecer algum tipo de curso, mas aquilo não interessa àquela comunidade, aquilo não tem nenhuma... e aí a gente investe recurso, tempo, pessoas para uma ação que não é de interesse daquela comunidade, que aquela comunidade não tem perfil para se inclinar para aquilo. Então, entender o local aonde a igreja está, as suas necessidades, é muito importante para a gente conseguir fazer o evangelho avançar. E entender quais batalhas nós vamos travar também naquele lugar, né? Sim. Aí na sua visão, Fran, também na sua experiência, né? Você e o seu esposo estão no trabalho hoje de plantação de uma igreja aí na cidade de Hortolândia, né? Sim. Quais caminhos a liderança tem, assim, de forma muito prática, igual você falou, para fazer esse estudo de campo, né? Porque a gente sempre fala sobre essa necessidade de identificar os contextos, como você falou, as possibilidades, oportunidades, conhecer o lugar onde a igreja está para que ela possa ser uma igreja que possa ser relevante nessa cidade, no bairro. Quais caminhos práticos a liderança poderia começar a tomar para ter essa consciência e de fato fazer esse trabalho de entender? Quais são os caminhos para fazer isso? Os centros históricos das cidades, elas vão contar muitas coisas sobre qual é a formação daquele lugar. Entender a comunidade, o bairro,
caminhar pelo local, olhar os espaços, verificar como que é o movimento daquele local, né? Se você está em um bairro específico, qual é a história daquele bairro? Como ele surgiu? Quais são os desafios e as dificuldades que ele enfrenta? Às vezes tem lugares que tem essa questão de urbanização e você consegue ir lá no centro de urbanização e entender qual que é a história desse bairro onde a nossa igreja está. Os sistemas sociais, eles também têm informação que vai dizer quais são as principais dificuldades. A gente tem o CRAS, né? Sim. Quais são as dificuldades sociais que a gente tem nesse bairro? Quais são as demandas que há aqui, né? Há muita busca por assistência social aqui ou não? Ou é um bairro mais elitizado? Então, porque às vezes você quer oferecer cesta básica em um bairro que é elitizado. Isso não vai haver busca e interesse, porque não é uma demanda daquele bairro. Então, de alguma forma, pesquisas, a gente fez recentemente uma pesquisa no bairro para entender qual era a visão da religiosidade que as pessoas tinham naquele local. Então, essas questões, elas vão favorecendo a gente entender assim, olha, qual é a demanda? A gente percebeu que no bairro onde nós estamos, eles têm uma demanda muito grande por questões emocionais, por necessidades sociais, e eles têm essa perspectiva que a igreja seja esse lugar que vai favorecer essa questão. Uma situação da cidade também, entendendo assim, olha, qual é o maior... A gente percebeu quando a gente foi plantar a igreja de Hortolândia, que a gente teria nos próximos anos uma migração de 25 mil pessoas para mudar lá por questão de trabalho. Então, a gente percebeu que, olha, nós vamos ter um grupo de pessoas que estão saindo das suas cidades, perto dos seus familiares, para migrar para cá. E essas pessoas vão precisar de locais para se sentirem partes. Elas precisam de comunidades para serem abraçadas. Então, para a gente, lá era um lugar potencial para plantar. É um lugar, né, potencial para se plantar uma igreja. E, de fato, isso tem ocorrido nos últimos anos. Ela tem crescido de maneira muito rápida. Grandes empresas têm colocado, têm investido lá. Então, está havendo essa migração de pessoas, né? Muitos condomínios têm surgido. Então, é uma cidade também com muitos condomínios. Então, quando a gente olha assim, olha, como que a gente acessa condomínios? Porque é diferente de um lugar onde as pessoas moram em casas e o acesso é mais fácil. O condomínio é muito difícil de você acessar por uma questão evangelística, né? Então, essas percepções permitem com que a gente pensa em possibilidades estratégicas para alcançar pessoas na cidade. Por isso, sem essa análise, a gente não consegue avançar com o evangelho, porque a gente tem o poder do Espírito e ele é indiscutível para que o evangelho avance. Mas o nosso olhar para as estratégias, eles precisam ser importantes para entender o que nós vamos fazer para que o evangelho ele consiga se expandir e alcançar pessoas nesse local, né? Muito bom. Então, a necessidade, né, da liderança, da igreja também ter esse compromisso e esse esforço. Eu acho que vai muito por esse lado. É realmente um esforço de fazer esse trabalho de conhecer e de se esforçar para pensar nessas estratégias, né? Fran, eu quero ir para a segunda pergunta. Nosso estudo ele vai estar baseado aí em Atos, capítulo 14. E o ponto 2, a pergunta 2, fala o seguinte: como Atos 14, 21 ao 22 e Romanos também 5, nos mostram que as tribulações fazem parte da formação de líderes cristãos, porque o encorajamento por meio da palavra e da comunhão é essencial para que os líderes permaneçam firmes na fé e na missão. A gente percebe desde o início, né, da igreja que ela enfrenta muitas perseguições, né? E aí o apóstolo Paulo, aqui em Atos, do versículo 23, ele, falando aos irmãos, queria ler, que eu achei muito interessante essa fala, que deixou registrada aqui, né? E ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança aprovação, e a aprovação esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É muito comum a gente olhar para as dificuldades e a gente perder
expectativa que nós tínhamos no início. É tão comum a dificuldade roubar o nosso entusiasmo, que na igreja isso não é diferente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele é alguém que viveu muitas dificuldades e muitas tribulações, né? Quando ele escreve isso em Romanos. Então, quando a gente olha para o contexto do início da igreja e entende que ela enfrentou muitas dificuldades, a gente não pode se aventurar nessa questão de querer liderar uma igreja, fazer parte dessa liderança, porque a gente sabe que fazer parte disso é enfrentar muitos dilemas e muitas dificuldades nesse contexto. Porque senão, no meio da caminhada cristã, tem um texto que o próprio Jesus fala, olha, você não entra não entra na missão sem você calcular os riscos, o custo disso. Então, assim, se você não calcular esse custo, você vai abandonando isso no meio do percurso, você vai abandonando isso no meio desse processo, porque as dificuldades, elas são inerentes à missão. Então, se a gente achar que vai ser tudo às mil maravilhas, a gente vai se frustrar logo no início. Então, a gente precisa entender que no processo da missão, os líderes, eles vão sendo forjados pelas dificuldades, eles vão sendo forjados pelas situações difíceis, porque nós estamos, e nós queremos dessa forma, né? A gente tem uma batalha espiritual que a gente trava. Nós estamos, através do Evangelho, apresentando o Evangelho de Deus que vai transportar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. E como nós vamos fazer isso sem travar essa batalha espiritual, sem entender que nós vamos enfrentar muitas oposições e dificuldades no meio desse processo? Então, a gente precisa tanto da questão espiritual quanto de pessoas em volta. A gente percebe que Paulo, a gente tinha judeus não convertidos que eles se opunham àquilo que eles estavam fazendo, que eles incitavam as pessoas contra eles, então eles enfrentavam apedrejamentos e muitas dificuldades. Então a liderança precisa entrar nesse processo, entender assim, olha, nós estamos em uma missão que é muito desafiadora. E a gente vai ser forjado no meio desse processo a enfrentar muitas dificuldades. Por isso que a nossa fé, ela precisa estar firmada, né? Nós temos uma situação de Marcos, que ele vai com Paulo e Barnabé, e no meio da caminhada ele volta para trás, né? Ele ainda não estava preparado para esse processo. Mas depois Paulo entende o potencial dele e fala assim, olha, eu preciso de Marcos aqui, porque ele é importante nesse processo, né? Mas existe essa necessidade de nós sermos forjados como liderança a ter resiliência no meio do processo da missão. Porque às vezes, de fato, nós vamos ser esmagados por algumas situações. Mas a resiliência faz com que a gente não permita com que isso nos deforme. Mas que cada vez mais os nossos sofrimentos, eles vão gerando a Cristo em nós. E a gente vai vivendo de acordo com aquilo que Deus, Ele quer para nós, na nossa vida cristã e na missão que Ele designa a nós. Porque estar numa posição de liderança é, de alguma forma, ser referência para os demais. E quando a liderança ela vai abandonando no meio do caminho, ela não sai sozinha, ela acaba frustrando outras pessoas em volta dela. Então, por isso, essa importância de a gente entender, olha, as perseguições faz parte do processo. A pregação, ela vai sofrer oposições e a gente vai sendo forjado no custo dessa missão. Então, a gente não pode se escandalizar com a dor e com o sofrimento e achar, ai Deus, porque eu te sirvo, então a gente não fica doente, a gente não passa por privações financeiras, a gente não enfrenta dificuldades. Não. Mesmo servindo, nós vamos passar por essas coisas e está tudo bem, porque isso faz parte do nosso processo, né? E a perseverança é o que nos mantém fiéis a esse evangelho, essa palavra que nos foi anunciada, né? Eu acho que, não sei se você concorda, Fran, mas nós vivemos talvez um tempo, né, de uma das grandes características do nosso tempo, da nossa geração, é a dificuldade para lidar com a frustração, né? A gente tem uma baixa tolerância à frustração e ao sofrimento. Talvez pela filosofia, né, de você precisa sempre estar bem, alcançar prosperidade, se sentir bem, viver a felicidade o tempo todo, sentir prazer o tempo todo, né? Uma procura sempre pelo bem-estar e pelo prazer como
propósito de vida, né? As pessoas, elas constantemente procuram isso, né? Em todos os seus ambientes de trabalho, e também isso é migrado para a igreja e para o serviço na missão. Só que eu acho muito interessante que a palavra de Deus, ela trata muito sobre a questão do sofrimento, porque o próprio Cristo sofreu. Eu acho que Jesus, ele deixou muito em claro em não esconder esse processo de sofrimento, de batalha, de processo, de cruz. E eu gosto muito do capítulo 12 de Hebreus, que fala, é um capítulo, né, encorajador a essa igreja que estava sofrendo, né, e sendo perseguida, enfrentando dificuldades, pressões, e talvez muitos líderes estavam, né, fazendo parte desse processo de sofrimento. Só que a palavra para a igreja de Hebreus, no caso dos Hebreus, é que Jesus, ele suportou tudo o que significava, né, a vergonha, o sofrimento da cruz até o final. E aqui Paulo, em Atos, Paulo não, mas o texto de Atos, o que Lucas registra em Atos 14, o versículo 23, fala assim: Paulo e Bernabé também escolheram presbíteros em cada igreja e orações e jejuns entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Aí ele fala assim: eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então, o sofrimento, a dificuldade, ela forma parte, igual você comentou. Então, assim, como a gente poderia lidar melhor com essa baixa tolerância que a gente tem ao sofrimento, com essa cultura ou essa filosofia, talvez, parte dessa filosofia urbana, né? Porque as pessoas estão na cidade procurando o tempo todo isso, né? O bem-estar, a prosperidade, a estabilidade. E você falou no caso de Hortolândia, né? A necessidade emocional, muitas vezes, de sempre estar bem, enfim. E a gente, como liderança e como igreja, também somos tentados a crer que o sofrimento não faz parte. Você falou da resiliência. E eu quero te perguntar nisso, né? Que caminhos práticos, novamente, a gente consegue caminhar para lidar melhor com a frustração, o sofrimento, as dificuldades, e claro que no contexto da missão, né? Eu tô lendo um livro que tem, assim, me ajudado muito a lidar com essas questões, né? Ele faz uma análise, assim, de Eclesiastes, que eu achei muito sensacional, do Emílio Garofalo, eu acho que assim pronuncia o nome dele, que isso é filtro solar, que ele fala assim sobre a importância da gente, e para mim isso tem sido muito prático, né? Da gente olhar para as coisas terrenas, para tudo aquilo que está debaixo do sol, e entender que debaixo do sol a gente enfrenta lutas, dificuldades, sofrimento. Eu acho que a gente precisa diminuir as nossas expectativas, sabe? Não que aqui vai ser só luta, dor e sofrimento. Também não é isso. Mas é entender que isso também é possível. Eu acho que a gente vive muito na expectativa de que, assim, nós não vamos passar por isso, que quando isso acontece, quando a dor vem, o sofrimento vem, a gente meio que se frustra nesse processo. Eu falava com um grupo de mulheres semana passada na minha casa, que assim, o conhecimento da palavra nos permite entender que o sofrimento, ele faz parte, mas ele não é o fim de todas as coisas. Conversando com meu filho, ele tem 9 anos, o Arthur, vai fazer 9, né? E a gente fala muito com ele sobre o céu, sobre a eternidade. E aí eu já percebo nele essa esperança de que assim, olha, um dia a gente vai viver em um local que não vai mais existir dor e sofrimento. E ele fica assim, nessa expectativa onde ele não vai mais precisar chorar. Então eu acho que quando a gente coloca o nosso olhar na eternidade, a gente encara o sofrimento de maneira diferente. E a leitura da palavra, o aprofundamento no conhecimento da palavra, ele nos permite, de alguma forma assim,
olhar para as dores e sofrimentos e até para as nossas questões emocionais e dizer, olha, isso é passageiro. Há uma esperança eterna. Há uma esperança que existe algo acima do sol. Existe o sol da justiça, que um dia vai brilhar e vai resplandecer sobre todas as coisas e vai dar fim a toda dor, a toda luta e todo sofrimento. Entender que as coisas aqui são passageiras, eu acho que nos ajuda a lidar melhor com a dor e com o sofrimento. É porque eu acho que às vezes a gente quer o céu aqui. E quando a gente coloca essa expectativa do céu aqui, a gente perde de vista a eternidade, que é para onde nós estamos caminhando. Então, eu acho que de maneira muito prática, se aprofundar no conhecimento da palavra, viver em comunidade, estar em comunhão. Os discípulos tinham muito disso, né? Eles, no início da igreja cristã, eles eram unidos, eles tinham tudo em comum, eles partilhavam daquilo que tinha. A gente não pode viver como uma ilha. Estar sozinho fragiliza muito a nossa fé. Então, a vida em comunidade, a vida em comunhão, ela nos permite. Porque quando um está fraco, o outro consegue levantar. Então, eu acho que de maneira muito prática é o conhecimento da palavra e a comunhão. Isso vai nos fortalecendo e nos fazendo caminhar juntos para a eternidade. E que é importante ter líderes que possam caminhar por esse caminho prático, né? Ser profundos na palavra e também a liderança estar junta, né? Estar engajada e unida no mesmo pensar, no mesmo propósito, porque exatamente o que você falou, né? Acontece isso do fortalecimento. E aí, Fran, a pergunta 3 diz o seguinte: de acordo com Atos 14, 23 e 1 Pedro 5, do 2 ao 3, por que o estabelecimento de líderes na igreja deve ser marcado por oração, jejum e reconhecimento comunitário? E como isso protege tanto a igreja quanto os próprios líderes? É interessante que nesse texto de Atos, né, o autor ele fala em Atos 14, 23, ele diz o seguinte, que renovando o ânimo, os discípulos exortando a perseverança, dizendo que em meio... Estou lendo o texto certo? Não. 23. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor com que havia crido, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para a Itália. E aqui ele vai falando sobre tudo. Mas esse versículo 23 fala que eles nomeiam presbíteros, né? E de que forma isso acontece? Essa ideia do nomear ou designar traz a ideia de uma aprovação que foi feita em concordância através de uma forma democrática. Ou seja, a igreja participa dessa nomeação desses líderes, né? Então, esses líderes, eles são... admitidos ali naquela igreja, primeiro por uma aprovação pública. O público está concordando que aquela pessoa... Ele não é imposto, sabe? E isso faz toda a diferença da liderança. Ele não se impõe sobre aquela posição. Ele é nomeado pelas pessoas. As pessoas olham para ele e percebem que ele tem esse perfil de liderança. As pessoas querem ser lideradas por aquela pessoa. E, de alguma forma, esse reconhecimento da comunidade faz muita diferença no exercício do ministério. Então, eu acho que o primeiro ponto, essa liderança ela é estabelecida ali, escolhida pela comunidade. E, além disso, esse processo de oração e jejum, que demonstra, assim, não é sobre apenas a indicação humana, há uma dependência de Deus, porque para todo esse processo, a igreja ela precisa ser conduzida por oração e jejum, por essas práticas devocionais que nos ajudam a nos manter de pé em meio às dificuldades e mostra a nossa submissão à vontade de Deus. A gente não coloca assim, Deus, você está fora desse processo. Nós aqui vamos escolher quem a gente quer como líder. E a gente diz, não, Senhor, a gente está submisso à sua vontade. Então, por meio de oração, de jejum, eles dizem assim, olha, a gente se submete aqui. E isso protege a igreja também desses próprios líderes, deles terem um orgulho espiritual, sabe? De achar que, é porque eu sou muito bom. Não é porque você é muito bom, é porque Deus é bom com a sua vida e vai te capacitando com dons, habilidades e talentos e vai te usando no meio desse processo para conduzir a igreja que é dele. E eu acho que quando a gente tem líderes que têm essa percepção, isso protege ele de entender. Eu lembro que no seminário a gente ouvia muito sobre essa ideia da síndrome do Messias.
e líderes que achavam que a resolução, que ele podia salvar todo mundo na igreja, que essa responsabilidade, esse peso estava sobre ele. E isso o sobrecarregava no meio da missão. Não dá para ser assim, não dá para ter essa síndrome de achar que tudo depende de nós. Quando a gente ora, a gente mostra que a dependência está sobre Deus. E isso também mostra a liderança, que assim, olha, nem tudo depende a igreja, né, a comunidade, olha, não depende dele, ele está sobre a dependência de Deus. Então, precisa ter essa paciência, porque é um ser humano, né? Então, esses processos, eles são importantes para o estabelecimento desses líderes, para preservá-los, em que a comunidade o escolhe, porque enxerga nele esse perfil, em que a oração e o jejum mostram a dependência dessa comunidade, desse líder, de Deus, que é quem precisa conduzi-lo nessa missão, porque a igreja pertence a ele. Eu acho que isso, você falou, a lição trata da ideia da proteção, né? A primeira coisa que me vem à mente quando você falava tem a ver que a liderança ou a missão, ela se trata de uma cooperação entre a igreja, ou nós como filhos de Deus, seguidores de Jesus, e Deus. E nesse processo, por ser uma cooperação, um trabalho em conjunto, a gente não está sozinho, né? E conectando um pouquinho ainda com o ponto anterior, a ideia da frustração, do sofrimento, das dificuldades, que é importante entender como liderança, como igreja, que nós não estamos sós nesse processo e não deveríamos fazer a missão ou como igreja tentar fazer coisas sem a dependência e sem ter consciência de que é uma cooperação naquilo que Jesus está fazendo. Eu acho que isso já nos protege de várias coisas, né? Da frustração, do cansaço talvez, da frustração de que, poxa, não está dando certo, porque a gente está numa obra que é de Deus e nós, como você falou, somos cooperadores usados, capacitados pelo Senhor. E também isso protege o coração do líder, do ego, né? Do orgulho do líder, de entender que essa dependência, ela é em relação a Deus. Nós estamos trabalhando com o Senhor. Quem é o dono da obra é o Senhor. Sim. Então, acho que isso protege bastante o nosso coração, né, do orgulho, de achar que somos nós que resolvemos e que fazemos a coisa acontecer. Eu acho que essas práticas, né, Fran, tão simples, a oração, o jejum, as práticas, as disciplinas espirituais, elas, por mais, às vezes, simples que sejam, mas elas protegem o nosso coração e faz com que a gente possa entender a nossa dependência do Senhor, né? A gente vive uma época que é muito importante performar, né? E aí isso é muito desafiador pro líder, né? Porque antes, eu até vi esses dias uma psicóloga falando, né? Antes, a gente comparava as nossas vidas com o vizinho do lado, que vivia no mesmo bairro que a gente, que tinha o mesmo contexto de vida, às vezes, social que a gente. Então, a gente se comparava com alguém do lado. E a nossa comparação era muito limitada, né? Hoje, com a era digital, a gente compara a nossa vida com um grupo de pessoas que estão muito além da nossa realidade social, às vezes muitas vezes financeira, né? E a gente está comparando a vida ainda só com a vitrine dessas pessoas, porque elas só mostram, a gente só coloca na vitrine o que é bonito, o que é legal. Então, às vezes, a gente tem essa tendência de olhar, seja no contexto da própria vida pessoal, seja até no contexto de igreja. Olha como o nosso coração às vezes ele é inclinado para algumas coisas desafiadoras e pecaminosas, né? Porque a gente olha para a igreja do vizinho e fala: por que aquela igreja cresce tanto? Por que a minha não, Senhor? Por que eu estou enfrentando esses desafios? Por que eu enfrento essas limitações e essas dificuldades? E aí a gente vai fazendo essas comparações e isso hoje, na nossa época, é um desafio para a nossa liderança. Olhar para a igreja do vizinho, para a vitrine da igreja do vizinho e comparar com a nossa e se frustrar no meio dessa caminhada. Então, esse processo de viver independência e oração vai protegendo o nosso coração dessas comparações que não são saudáveis, muitas vezes injustas e que não refletem também a realidade. Cada um tem um objetivo, uma razão de ser, e a gente precisa
orar e pedir que Deus abençoe a igreja do irmão que está Sim. crescendo e orar pela nossa também, enfim, mas não fazer com que o crescimento do outro se torne uma frustração para a gente, um desânimo no meio da nossa jornada, o que não é difícil de acontecer. Então, por isso que essa vida em oração, em jejum, essa dependência de Deus e discernimento, de entender assim, olha, a igreja pertence a Cristo, ela não é minha e eu não preciso ficar aqui performando para fazer ela crescer e se desenvolver. Eu preciso ser fiel àquilo que eu fui chamado a fazer. E isso também ajuda a filtrar, porque tem um ponto importante aí em como a igreja escolhe, né? Porque a igreja é quem reconhece, igual você falou, reconhece a liderança e a autoridade desses líderes. Então, que importante que a igreja também ela possa ter esse filtro na hora de escolher, na hora de reconhecer ou levantar também pessoas com esse coração e não pessoas talvez com um coração egocêntrico, orgulhoso e que depois vai gerar complicações na hora da liderança e da missão. Sim. Né? E eu acho que ambos os lados também, né? O líder precisa entender também se ele está em um momento frágil da sua vida e que ele não está podendo exercer aquela função naquele momento. E a comunidade olha e diz, não, esse momento, isso não é possível, porque isso vai mais fragilizar a sua fé do que ajudar você e a comunidade. Então, essa escolha da liderança, esse olhar da liderança para o líder, ele é muito importante, dessa participação, para que haja esse filtro de proteção, né? Para o líder e para a comunidade. Ok. Fran, vamos caminhando para o final. Está muito boa a conversa, mas o nosso tempo já está acabando. A pergunta 4, Fran, diz assim: leia Atos 14, 26 e 27 e comente o que esta atitude de Paulo e Bernabé nos ensina sobre um dos papéis importantes que todo líder deve desenvolver. Vamos lá ler o texto para ajudar a gente a fazer essa reflexão? Atos 14, versículo 26 e 27 vai dizer assim. Tem o texto certo, né? Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabava de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo que Deus havia feito por meio deles e como abriram a porta da fé aos gentios. Olha só que legal. Paulo volta para a igreja que os havia enviado ali e ele começa a relatar à liderança da igreja o que Deus ele havia feito por essas comunidades aonde ele havia ensinado o evangelho. Isso ensina que líderes, eles também precisam da ajuda da igreja para entender e interpretar essa ideia da missão. Não é algo só da liderança, só de quem está executando, mas a liderança que está por trás, dando esse apoio, esse suporte, precisa também enxergar que aquilo que está sendo vivido, essas estratégias, que eles estão nesse contexto de unidade que permite com que a igreja avance. E aí você traz o relatório e fala, não, olha, era isso mesmo, nós estávamos nesse caminho. Então, existe um papel aqui, essa atitude de Paulo e Barnabé mostra o quanto o líder ele deve estar ligado a uma comunidade. Você não precisa e não deve, né, correr como uma carreira solo e se desvincular de uma comunidade de fé para você poder viver esse evangelho. O texto mostra eles voltando e relatando aquilo que Deus havia feito e realizado. Essa unidade no meio do processo da missão, ela é muito importante para a igreja e ela promove essa ideia de cooperação, de clareza doutrinária, de fidelidade, de chamado de Deus, porque a gente às vezes tem uma crise com instituições, principalmente nessa nossa geração, mas essa ideia da instituição ajuda e fortalece essa participação na obra, né? Então, eu acho que quando a gente olha para todo esse contexto de Paulo e Barnabé e esse papel importante de relatar, e também os relatos permitem com que a comunidade de fé ela seja fortalecida. Porque, às vezes, a liderança, as instituições, elas estão muito ali, naquele local, e elas não sabem o que Deus está fazendo em volta do mundo. Então, quando você vem e relata isso, quando eles trazem esse relatório, isso permite com que se perceba o quanto o evangelho está além só da nossa igreja, da nossa comunidade, como ele está crescendo, como ele está expandindo, como ele está alcançando
outros povos através desses missionários. Então, essas lideranças que têm essa visão abrangente e missional, ela ajuda a igreja a avançar, a permitir que um reino ele ganhe uma proporção muito maior do que a gente ficar focado apenas em uma única comunidade, né? Então, eu acho importantíssimo, né, que para que a igreja possa estar engajada e seja consciente do que Deus está fazendo, muitas vezes o papel do líder aí nesse processo é importante. Talvez o líder espera, né, que a igreja ela possa entender o que Deus quer fazer, ou ele promove algumas ações na igreja, mas se ele não abre, ou não mostra, ou não ajuda a refletir sobre o que Deus está fazendo naquela comunidade, talvez os resultados dessas pesquisas, né, que você comentou no início, fazem com que a igreja também ela consiga realmente entender e se comprometer, né, e participar em unidade, como você falou, desse processo missional. Sim, porque, como a gente falou, não dá para fazer nada sozinho. A gente precisa que cada vez mais novos líderes se levantem para que essa missão avance. E para isso, os resultados, eles são importantes nesse processo. Mostrar o que está acontecendo, como o evangelho está crescendo, como ele está expandindo, que aquilo que foi feito está, de fato, produzindo frutos. Os frutos ajudam nesse processo da validade da missão, né? Para que as pessoas entendam, olha, isso aqui é importante, o que está sendo feito é importante. Então, a gente precisa divulgar, não para engrandecer o nosso nome, ou não para mostrar as nossas performances, mas para engrandecer o nome de Deus e mostrar o que Deus está fazendo através da sua igreja, através da confiança dessa liderança. Para que essas pessoas, mais pessoas se envolvam nessa missão, se engajem nesse processo. E aí a gente tenha cada vez mais líderes surgindo com essa missão, com essa visão voltada para a missão, né? Amém, Fran. Muito, muito obrigado por esse tempo aqui de reflexão. A gente vai caminhando para o final. E antes de você encerrar com algumas considerações práticas para finalizar o nosso estudo, vamos assistir juntos o Desafio da Semana com a missionária Célia e também o Momento Igreja Missionária com o pastor Silvio. Você é um líder segundo o coração de Deus? No estudo de hoje, a gente aprendeu que existem algumas características desse líder segundo o coração de Deus. Primeiro, o líder forjado, ou seja, aquele líder que ele passa pelas provações, ele passa por tribulações, por situações inesperadas e aprende a sofrer por Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, é infinitamente maior do que os problemas e lutas que a gente possa enfrentar. E a dor, o sofrimento, as dificuldades, as lutas de uma forma geral, nos forjam e faz da gente líderes segundo o coração de Deus. A segunda característica são líderes encorajados. Na volta, Paulo ele vai passando pelas cidades aonde na ida ele passou, né? Ele chega numa cidade, estabelece uma igreja, aí vai para outra, estabelece outra, vai. Aí quando ele chega lá na ponta, ele regressa, encorajando esses líderes que ele deixou nessas cidades onde ele plantou a igreja. Então, líderes que tenham coragem de seguir adiante pregando a mensagem de salvação. E a terceira característica são líderes estabelecidos, que Paulo, quando ele volta, junto com seus companheiros, ele estabelece presbíteros, ele estabelece uma liderança para que aquela igreja possa caminhar enquanto ele estiver distante, ausente. Ele vai
sempre receber notícias daqueles que viajam, trazem as notícias, vai escrever cartas a algumas dessas igrejas, né? E por último, o detalhe é ser um líder missional, aquele que entendeu a missão de Cristo. Sabe qual é o seu desafio? Pensar nessas marcas. Você possui essas marcas de um líder de Cristo? Você tem vivido essas marcas? Reflita sobre isso nessa semana. E não se esqueça de dizer para o Senhor: eis-me aqui. Graça e paz, meus amados irmãos. Depois desse estudo bíblico abençoado, hoje nós vamos orar pela França. A França é considerada o berço do iluminismo, um movimento filosófico marcado pela rejeição à influência da fé cristã na vida comum. E como consequência, o secularismo e o ateísmo têm ganhado espaço entre os franceses. Felizmente, Deus levantou na França a irmã Eleone, uma brasileira casada com um francês e suas 2 filhas. E graças aos esforços missionários dessa irmã, um grupo de pessoas tem se reunido na residência da família para adorar o Senhor. E no mesmo local há um salão já reservado para uma futura igreja doméstica. Os irmãos são pastoreados pelo pastor José Lima e sentem-se motivados a expandir o evangelho de Jesus na França. Que bom! Vamos orar então pelo pastor José Lima e sua família, que eles sejam impelidos pelo Espírito Santo e protegidos nas viagens missionárias. Vamos também pedir a Deus que o discipulado frutifique e que o evangelho alcance os europeus através da missão brasileira na Europa. Também vamos orar para que o Espírito Santo toque os corações de muitos franceses secularizados. Vamos orar juntos? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção salvadora para a França. Desejamos ver franceses se convertendo, receber notícias de que eles estão conhecendo a Jesus, deixando o secularismo, deixando o ateísmo e entendendo o Evangelho, a palavra e as Escrituras. Por isso pedimos a graça do Senhor sobre os promessistas na França. Guarde o pastor José Lima, sua família, guarde o teu servo, meu Deus, nas viagens missionárias que faz para atender os irmãos, essa nova comunidade que está, Senhor, se reunindo, proclamando o Evangelho, tentando atrair pessoas para Cristo. Dê a eles, meu Deus, condições de dar testemunho autêntico de Jesus com coragem, que haja crescimento. Com esse crescimento venham estruturas boas para o serviço, para a evangelização, que através deles franceses sejam alcançados, outros pontos da Europa sejam alcançados com o Evangelho de Jesus e muita gente deixe o pecado e venha para Cristo. Dê a eles, meu Deus, condições de serem capacitados, habilitados no Espírito Santo, teologicamente, recebam estratégias para evangelização e missão. Abençoe a França e a Igreja Francesa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Seja missionário. A gente se vê na próxima semana. Tchau. Estamos de volta e agora sim, Fran, eu queria que você pudesse encerrar esse estudo com as suas últimas considerações e no final eu gostaria que você pudesse fazer uma oração para a gente encerrar o nosso programa. Amém. Eu acho que é muito importante as 2 aplicações da lição, onde ele vai falar sobre essa ideia de que novos líderes eles precisam ter uma convicção constatada, né? Em que a igreja precisa olhar para esse líder e entender que ele precisa ser uma pessoa convertida, regenerada, salva em Cristo, para que ele possa exercer essa função de liderança, para não machucar outras pessoas no meio desse processo e não se machucar também. E líderes, eles precisam ter um acompanhamento consistente. Como é importante o pastoreio da liderança da igreja, como é importante esse olhar, porque às vezes a gente, e eu falo isso de quem está de fato nessa posição, às vezes nós estamos como pastores da igreja
E a gente esquece que os nossos líderes, eles também precisam ser pastoreados. A gente não pode soltar eles e dizer, não, vocês já têm uma maturidade de fé, vão e façam. Eu acho que esse olhar de que eles precisam, que líderes também precisam ser cuidados, e como pastores também a gente precisa ser cuidados, e se colocar nessa posição de ser acompanhado, ela é muito importante. Então, eu acho que como uma direção, antes de colocar alguém numa função de liderança, que haja de fato essa constatação, se a pessoa tem o perfil para assumir essa posição, senão você vai perder essa pessoa e o grupo quem ela lidera. E segundo, é necessário esse acompanhamento, é necessário esse cuidado, cuidar de quem cuida de outras pessoas, para que a igreja ela se mantenha saudável e consiga avançar. E aí a gente veja que, e a gente consiga perceber, né, que de fato o ter líderes, uma liderança saudável, permite com que a missão ela avance. Então, pequenos cuidados nos ajudam nesse processo de valorização, de percepção de a pessoa não está bem. E, enfim, eu acho que esse olhar de cuidado, ele é importante para a nossa liderança que vive um contexto difícil, que não é novo debaixo do sol, mas que é o nosso tempo, é o nosso momento, então, de olhar, de cuidar e de refletir sobre essa questão. E eu achei interessante que nesse desafio da semana ele pede para a gente orar, né, pelos nossos líderes, então que de fato a gente faça disso uma prática não só dessa semana, mas de estar em constante oração por aqueles que nos lideram, por aqueles que estão sendo liderados por nós também e lideram outras pessoas, né? Então, vamos orar e pedir que Deus abençoe a liderança das nossas igrejas para que, de fato, Ele dê graça, sabedoria, resiliência diante das lutas, dos sofrimentos, para que possam permanecer firmes com a expectativa na eternidade. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e nós te agradecemos, ó Senhor, porque mesmo com toda a sua grandiosidade e soberania, na sua sabedoria, o Senhor nos permitiu participar da sua missão e convidou pessoas frágeis, com problemas e dificuldades, para serem participantes, ó Deus, da proclamação do Evangelho, para serem participantes, ó Senhor, da expansão do reino. E nós te agradecemos por essa honra e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada homem e mulher que estão à frente, ó Deus, dessa missão, que estão desenvolvendo novos líderes, que estão abençoando a vida de pessoas, que eles consigam, ó Senhor Jesus, serem resilientes diante da missão, que o Senhor coloque pessoas estratégicas em volta deles, para cuidar deles também no meio desse processo, para abençoar a vida deles e para ajudá-los. Que a igreja cada vez mais levante homens e mulheres que entendam, Senhor Jesus, que nós trabalhamos em algo extraordinário, que muda a eternidade das pessoas, que é a proclamação do reino de Deus, e que a gente viva cada dia entendendo qual é o nosso maior alvo, Senhor, que é alcançar a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Fran, por esse tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério. Amém. Obrigado. O nosso programa chegou ao fim, mas eu te espero na próxima semana para continuar estudando a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.